A sua igreja diz que a Bíblia é inspirada, segundo Timóteo 3, versículo 16. A própria Bíblia exige que não existam interpretações particulares ou invenções teológicas, segundo Pedro 1, versículo 20. Jesus garante que ele é a única verdade absoluta, João 14, versículo 6. E promete que essa verdade nos liberta, João 8, versículo 32. Então me responda, se a Bíblia é perfeita e a verdade liberta, então por que o sistema teológico do cristianismo precisa de várias interpretações e cada denominação dizem estar falando a verdade? Por que não existe um consenso, já que a fonte da verdade é Jesus e a própria Bíblia? Eu me chamo Heraldo Santos e você está no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. Sejam todos bem-vindos. A invenção do tormento eterno, Geena, Hades e a farsa do fogo infinito. Tema: a desconstrução do dogma ocidental do inferno de tortura consciente e infinita, revelando a fraude linguística de unificar 4 palavras distintas, Sheol, Hades, Geena e Tartarus, e a contaminação do texto bíblico pelo platonismo grego. A sua igreja diz que a Bíblia é inspirada, segundo Timóteo 3, versículo 16. A própria Bíblia exige que não existam interpretações particulares ou invenções teológicas, segundo Pedro 1, versículo 20. Jesus garante que ele é a única verdade absoluta, João 14, versículo 6, e promete que essa verdade nos liberta, João 8, versículo 32. Então me responda, se a Bíblia é perfeita e a verdade liberta, então por que nós fomos adestrados a temer uma câmara de tortura subterrânea infinita, regida por um Deus sádico que queima seus filhos para sempre? Quando as 4 palavras originais do texto bíblico descreviam apenas a sepultura, um lixão municipal de Jerusalém e a destruição total e irreversível do mal? Se o salário do pecado é a morte, em que momento da história a teologia ocidental transformou a morte em uma vida eterna num churrasco cósmico? O filtro 4Q e a pergunta proibida. No final do nosso último estudo, nós deixamos no ar a pergunta que faz os teólogos ocidentais suarem frio. O que aconteceu com os nativos que morreram no Brasil no ano de 1490, antes de qualquer europeu pisar aqui com uma Bíblia? Segundo a teologia que herdamos de Roma, aquele indígena, que viveu e morreu sem jamais ter tido a chance fonética de ouvir o nome de Jesus, está neste exato segundo, e continuará pelos próximos 10 trilhões de anos, gritando, com a pele derretendo em chamas, porque nasceu com a culpa de Adão. Para sustentar esse monstro moral, a religião precisou ignorar o nosso filtro 4Q. Quando Jesus Cristo pregou nos evangelhos e usou palavras duras sobre juízo, para quem ele estava falando? Para os escribas, fariseus e judeus da Judéia do primeiro século. Qual era a finalidade? Avisar a nação de Israel de que, se eles rejeitassem o caminho da paz da nova aliança e escolhessem a revolta armada contra Roma, a cidade de Jerusalém seria sitiada, destruída, e os corpos deles seriam jogados no lixão fumegante do vale do lado de fora da muralha. Jesus estava profetizando uma catástrofe histórica nacional que aconteceu no ano 70 d.C., mas a teologia ocidental pegou o lixão de Jerusalém e o transformou no destino metafísico de toda a raça humana. Análise gramatical, o tráfico de 4 palavras. Abra o seu léxico. É aqui que a nossa análise gramatical expõe o maior contrabando linguístico da história da literatura sagrada. A palavra inferno não é hebraica, nem grega. Ela vem do latim infernus, que significa simplesmente lugar inferior, a região que fica abaixo do chão. Quando os tradutores pegaram a Bíblia para criar as versões comerciais que estão na sua estante, eles cometeram uma fraude acadêmica. Eles pegaram 4 palavras completamente diferentes e as traduziram pela mesma palavra, inferno. Palavra número 1, Sheol, hebraico. Aparece 65 times no Antigo Testamento. O que significa?
A sepultura. O pó. O mundo dos mortos. No Sheol não há fogo. O patriarca Jó, quando estava sofrendo, orou pedindo para Deus escondê-lo no Sheol. Jó 14 versículo 13. Davi disse que iria para o Sheol. Homens bons e maus iam para o Sheol, porque o Sheol é a cova. Palavra número 2, Hades, grego. É a tradução exata de Sheol no Novo Testamento. É o estado intermediário de inconsciência da morte. No livro do Apocalipse, capítulo 20, a Bíblia diz que o Hades foi lançado no lago de fogo. Pense na incoerência gramatical. Se o Hades já fosse o inferno de fogo, a Bíblia estaria dizendo que Deus pegou o inferno e o jogou dentro do inferno. Palavra número 3, Tártaro, grego. Aparece uma única vez em toda a Bíblia, em 2 Pedro 2 versículo 4. É uma prisão de trevas reservada exclusivamente para anjos caídos. Nenhum ser humano jamais foi ou será mandado para o Tártaros. Palavra número 4, Geena, grego-hebraico. Usada 12 vezes no Novo Testamento, 11 delas por Jesus. E aqui está a chave: Geena é uma coordenada geográfica real. É a contração de Gai Ben Hinnom, o vale do filho de Hinnom, localizado no sudoeste de Jerusalém. No Antigo Testamento, reis idolatras sacrificavam crianças a Moloque queimando-as nesse vale. O rei Josias amaldiçoou o lugar e o transformou no vazadouro de lixo oficial de Jerusalém. Jogava-se ali o lixo da cidade e os cadáveres de criminosos que não mereciam sepultura. Para o lixo não empestear a cidade, mantinha-se um fogo contínuo queimando dia e noite, e os vermes comiam a matéria orgânica. Quando Jesus olhava para um fariseu e dizia: "Temo que você seja lançado na Geena", o fariseu não imaginava um diabinho vermelho com um tridente no centro da terra, ele imaginava o seu próprio cadáver apodrecendo no lixão municipal de Jerusalém. Contexto material: o casamento entre Platão e Dante. Se a gramática aponta para a sepultura e para um vale geográfico de destruição, de onde o Ocidente tirou as cavernas de lava ardente? Do nosso contexto material. Da filosofia pagã. No século IV a.C., o filósofo grego Platão formulou a tese da imortalidade intrínseca da alma. Para Platão, a alma humana é uma substância divina, indestrutível e eterna. Ela não pode deixar de existir. Mas a antropologia dos hebreus, a Bíblia de Gamaliel, dizia exatamente o oposto. Gênesis 2 versículo 7 diz que Deus soprou no boneco de barro e o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é a alma. Quando o fôlego sai, a alma morre. O profeta Ezequiel escreveu no capítulo 18, versículo 4, "A alma que pecar, essa morrerá." Paulo escreve em 1 Timóteo 6 versículo 16 que apenas Deus possui a imortalidade. A imortalidade não é um direito do seu DNA, ela é um presente condicional que os salvos receberão no dia da ressurreição, 1 Coríntios 15. Veja a armadilha matemática em que a igreja caiu. Se a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos, mas a igreja decide adotar a filosofia de Platão de que a alma é imortal e não pode ser destruída, os teólogos criaram um problema logístico. Se a alma do ímpio não pode ser extinta, e ela não pode entrar no céu, onde nós vamos guardar essa alma pela eternidade? Nascia a necessidade do tormento eterno. Alguns séculos depois, a literatura fez o resto do trabalho. Na Idade Média, o poeta italiano Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Ele misturou a Geena de Jesus com os rios do submundo da mitologia grega, Aqueronte e Estige, e desenhou os 9 círculos do inferno. A Igreja de Roma olhou para o livro de Dante e percebeu a maior ferramenta de marketing e controle de massa já concebida na história humana, o terror financeiro. Se as pessoas acreditarem que Deus tortura os mortos no fogo, elas darão suas terras, seu ouro e suas economias para comprar indulgências e tirar seus parentes daquela fogueira. O inferno virou o Banco Central do Vaticano. Zero harmonização, o salário é a morte, não a tortura. Vamos colocar a teologia no ringue da zero harmonização. No canto esquerdo, o texto de Mateus 25 versículo 46, "Irão estes para o castigo eterno." No canto direito, Romanos 6 versículo 23, "Porque o salário do pecado é a morte."
Como o sistema religioso resolve a tensão? Ele diz que morte significa viver separado de Deus sofrendo. Mas olhe o grego de Mateus 25. A palavra traduzida como castigo é kolasin. No grego clássico, kolasin é o termo de jardinagem para poda. Significa decepar, cortar fora um galho morto para que a árvore viva. E a palavra eterno é aionios, que se refere ao aeon, a era vindoura. O texto grego não fala de um processo infinito de ser torturado, fala de uma decepção de efeito irreversível. Use a Bíblia contra ela mesma. O livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 3, descreve o dia do juízo final. Pois eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que vem os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Palha não fica queimando para sempre, palha vira cinza e deixa de existir. Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno, Judas 1 versículo 7. Se o fogo de Sodoma fosse infinito, as cidades estariam pegando fogo hoje no Oriente Médio. O fogo de Sodoma é eterno nos seus resultados, não na sua duração. Se o salário do pecado fosse a tortura eterna num lago de fogo, Jesus Cristo não teria pago a sua dívida na cruz, porque Jesus não está lá no inferno queimando hoje. Jesus morreu. A extinção da vida era a exigência da lei. O Deus da Bíblia não é um psicopata cósmico que mantém um campo de concentração de tortura no porão do universo. Ele é o juiz perfeito. E na sua perfeita justiça, ele aplica a pena capital. Se um ser humano, usando seu livre-arbítrio, olha para o Criador da vida e diz: "Eu não quero você, eu rejeito a sua luz e escolho a corrupção", Deus, no último dia, com lágrimas nos olhos, atende ao pedido daquela criatura, ele retira o fôlego de vida, e a pessoa volta ao nada de onde veio. É a segunda morte. O mal é apagado da existência. A verdade liberta o seu psicológico. Você pode voltar a amar a Deus por quem Ele é, e não pelo terror do que Ele faria com você num porão escuro. Mas se a alma não é imortal, se os ímpios não estão queimando no inferno hoje, e se os salvos só recebem a imortalidade na volta de Jesus, então me responda, onde estão os mortos neste exato milésimo de segundo? O que acontece nos 5 segundos logo após o monitor cardíaco do hospital apitar uma linha reta? Será que a sua avó falecida está realmente no céu olhando para você agora, ou ela está dormindo no pó da terra guardando o despertador cósmico? O céu imediato entra no banco dos réus. A Bíblia continua em teste. Até o próximo capítulo. Aqui no canal não buscamos agradar ou ofender, buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas, ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia. Eu me chamo Heraldo Santos, obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada, uma análise crítica. E você, vai continuar defendendo a teologia? Ou tem coragem de buscar a história? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. E até o próximo episódio.